Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre plano terapêutico. O que é um plano terapêutico e qual a sua importância? Bem, um plano terapêutico é a construção de um plano de tratamento para um paciente e para sua família que envolve diferentes profissionais da área da saúde. Quando nós construímos um plano terapêutico, nós devemos construí-lo a várias mãos. Vamos pensar em um paciente que tem uma internação em um hospital de alta complexidade. Já no primeiro dia em que esse paciente interna, a equipe multiprofissional deve avaliar o caso. Após a anamnese e exame físico conduzidas pelo médico e pela equipe de enfermagem, estes devem se reunir com o farmacêutico, a nutricionista, assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeuta e todos os demais profissionais da área da saúde que possam ter algum cuidado relacionado a esse paciente durante a internação. Juntos, eles vão estabelecer qual a probabilidade deste paciente ter determinadas complicações e o que deve ser feito para que isso seja evitado. Paralelo a isso, esse é um time que é responsável pela educação do paciente e dos seus familiares. O envolvimento do paciente e dos familiares durante a construção do plano terapêutico e no seu cuidado é fundamental. Muitas vezes, a equipe médica acredita que o paciente compreendeu todas as informações que lhe foram passadas. E, na verdade, os pacientes não foram informados ou não compreenderam a informação. O que acontece frequentemente é que pacientes que não fazem parte da construção do seu plano terapêutico não se envolvem e acabam tendo equívocos comuns durante a internação. O exemplo mais clássico é aquele paciente que vai fazer um exame no outro dia e que precisa de um jejum, chamado durante a internação de NPO, nada por via oral. Não adianta nada eu dizer ao paciente, você está em NPO. O paciente não consegue compreender o que é NPO. Eu preciso deixar claro para esse paciente que ele está em jejum, porque ele irá realizar um exame. Além de avisar o paciente e a família, nós devemos colocar isso em um quadro ou afixar isso na porta do quarto do paciente para evitar que a equipe de nutrição entregue de forma equivocada uma alimentação que porventura tenha sido dispensada para esse paciente. Nesse sentido, a equipe multi está atuando de forma conjunta, prevenindo um tempo maior de internação por eventual cancelamento do exame. No momento em que esse paciente chega e que são combinados todos os planos terapêuticos que vão se desenvolver ao longo da internação e no pós-alta, também é de extrema relevância que a gente repasse isso para a família. Olha, nós estamos aqui para lhe contar que a estimativa, o tempo médio estimado de permanência do seu familiar é de tantos dias. Durante a internação, ele deverá realizar estes procedimentos. O objetivo é fazer um diagnóstico e, a partir de então, início do tratamento, deixando claro para todos e para que todos fiquem na mesma página em relação tanto à noção do que significa ter aquela doença naquele momento, quanto os próximos passos que dali serão advindos. Em geral, a sugestão que nós damos para a construção desse plano terapêutico é que ele aconteça no momento da internação hospitalar e que esse time se reúna periodicamente avaliando se houve alguma mudança de plano. Nós podemos ter um paciente com uma doença crônica que durante a internação teve uma intercorrência, fez uma infecção de catéter, por exemplo. E aí esse paciente tem todo um plano de antibiótico terapia diferente do que havia sido previsto inicialmente. É preciso pegar um outro tipo de acesso, é preciso deixá-lo em jejum, enfim, algumas modificações no decorrer da internação podem acabar sendo necessárias e, portanto, toda a equipe precisa estar envolvida. A sugestão é de que sejam feitos rounds multiprofissionais com essa equipe que está acompanhando o paciente. O paciente tem que ter um dono, como a gente chama, a gente tem que ter um responsável. Em geral, esse responsável é o médico assistente, que depois compartilha toda mudança eventual de plano com a sua equipe. Importante que a gente fale também sobre a alta. O planejamento da alta é importante para a redução do tempo médio de permanência e também para que se dê de forma segura, o que chamamos de alta segura. O planejamento da alta envolve desde assistente social na organização do domicílio, de como esse domicílio vai estar preparado para receber o paciente,
na fisioterapia, para que entregue todas as orientações de reabilitação, caso isso se faça necessário, da farmácia para organização e reconciliação medicamentosa, na nutrição, para que se oriente a dieta do paciente durante a internação e no pós-alta, na enfermagem, para cuidados com curativos, sondas e todos os cuidados gerais desse paciente, e a equipe médica responsável por todo esse cuidado, pelos diagnósticos, tratamento e acompanhamento. Um plano terapêutico de sucesso só é atingido se nós temos o envolvimento real e o comprometimento de todos no processo. Nós sabemos que dentro dos hospitais, a maior causa de evento sentinela, e aqui um parênteses, evento sentinela é aquele evento inesperado que gera ou óbito ou perda e dano irreparáveis a alguma função. Então, nós sabemos que quando acontece um evento sentinela, 30% das vezes está relacionado à falha na comunicação. A comunicação é um dos principais problemas das instituições hospitalares. E quanto mais complexa uma instituição é, quanto mais funcionários ela tem, quanto maior o tamanho da equipe envolvida no cuidado do paciente, maior a chance de falha na comunicação. Nesse sentido, o NHS tem feito grandes propostas de educação de pacientes e de envolvimento de sua família na tomada de decisão. As decisões são compartilhadas e elas devem ser tomadas em conjunto, para que num futuro logo ali na frente não se chegue à conclusão de que esse paciente, por exemplo, não tinha condições de comprar um determinado medicamento que ficou combinado na alta que ele faria a utilização. Então, nós temos que conhecer o perfil socioeconômico, financeiro e as condições de saúde desse paciente antes da sua alta, evitando, assim, reinternações. Também temos que ficar muito atentos ao tempo médio de permanência dos pacientes. O tempo médio de permanência tem que ser adequado, não alongado e postergado, mas também não encurtado de tal sorte que esse paciente acabe reinternando. A taxa de reinternações de pacientes que foram mal manejados, ela é muito alta. Às vezes, a ansiedade de girar o leito faz com que a alta seja precoce. O paciente acaba voltando em 7 dias, em até no máximo 30 dias, gerando novos e altos custos para a sociedade e para o Sistema Único de Saúde. Então, a maior dica que fica aqui desse vídeo é, no plano terapêutico, trabalhe em equipe, construa o plano, reavalie sempre que necessário e inclua pacientes e familiares nessa condução.